Esse vídeo vai explicar um pouco o que é a gerência de tempo. A gestão do tempo é um processo de priorização e organização de tarefas que envolve seu planejamento e execução voltados ao melhor aproveitamento do tempo investido nelas, o que resulta em maior produtividade e eficiência. Ela é definida na condução de projetos como um fator determinante para a conclusão desses projetos, junto com o escopo e o custo. E nas organizações modernas, ela é vista como uma ciência para a identificação e custeio das atividades, que o foco é a eliminação dos desperdícios. Mas por que é importante o gerenciamento do tempo? Nas últimas décadas, a gente percebe um movimento constante do aumento da importância dada ao tempo nas decisões. Os intervalos de tempo eles foram transformados em minutos produtivos, e a gestão de tempo ela permite clareza nas escolhas e a dedicação do tempo para atender metas, ser mais produtivo e ter maior foco e concentração. Nas corporações, os prazos precisam ser bem estruturados, já que isso vai definir a maneira como os times trabalharão as ferramentas utilizadas, os gastos e até mesmo a priorização de etapas. A maneira como os prazos são organizados e o fluxo operacional definido vai impactar diretamente no nível de satisfação do cliente após o projeto terminar. Por isso, a gestão do tempo vai contribuir para organizar melhor cada etapa, vai diminuir os riscos, tornar o cronograma mais flexível e garantir que todos possam se planejar de modo integrado para atingir o melhor resultado possível. A área de gestão do tempo ela possui 7 processos. O primeiro é planejar o gerenciamento do cronograma. Nessa etapa, se identifica quais são as melhores políticas e os procedimentos para desenvolver, gerenciar e controlar o cronograma do projeto. Definir as atividades. Nesse ponto, se identifica as atividades que são fundamentais para cada uma das entregas do projeto, ou seja, o que os profissionais devem fazer para atingir os resultados esperados em cada etapa. Sequenciar as atividades. É nessa etapa que o gestor vai fazer a identificação e a documentação das relações de dependência entre cada atividade do projeto. Isso vai auxiliar e priorizar rotinas e avaliar como os recursos podem ser distribuídos de modo mais eficaz. Ou seja, as rotinas terão uma sequência lógica, clara e objetiva. Estimar os recursos das atividades. Essa atividade é voltada para estimar o tipo e a quantidade de recursos monetários e operacionais que serão necessários para cada uma das atividades do projeto. Com isso, a companhia ela pode se preparar com mais antecedência e evitar a falta de recursos durante o projeto. Estimar a duração das atividades. Nesse momento, o gestor definirá quantos dias serão necessários para executar cada uma das atividades que fazem parte do projeto. Desenvolver o cronograma. Aqui é feita a análise de cada atividade, a sua duração, a restrição e os recursos que são necessários para criar o cronograma do projeto. E controlar o cronograma. E é nesse momento que o gestor ele vai controlar as mudanças que são feitas no cronograma e qual é o impacto que esse cronograma vai ter no fluxo do trabalho. Mas qual é a importância da tecnologia no gerenciamento do tempo? Soluções tecnológicas modernas, elas permitem que as empresas sejam mais eficientes, consigam reduzir os erros e aumentem a integração entre os times de cada etapa. Quando se fala de gestão de tempo, por exemplo, o uso de um bom sistema de gestão de projetos permite que o líder avalie como todas as etapas estão sendo executadas, distribuir responsabilidades e garantir que nenhum gargalo seja ignorado. Sempre que um time estiver atrasado, o gestor vai poder entrar em ação rapidamente para solucionar o problema e garantir que as equipes retornem ao seu fluxo operacional. A gestão do tempo é muito importante para as empresas, mas também é importante para o nosso dia a dia, principalmente nos momentos como a gente está vivendo agora, de pandemia e tendo que utilizar o ensino remoto. É muito importante que a gente planeje muito bem as nossas atividades para poder dar conta de todas as demandas do nosso dia a dia. Então aqui vai ficar algumas dicas para ajudar no planejamento de tempo. A primeira é planeje, crie planos com metas diárias, semanais, mensais e anuais. Estabeleça prazos, porque a definição do tempo para a execução de uma tarefa torna o objetivo mais concreto e palpável. Use as tecnologias auxiliares,
porque as tecnologias disponíveis por meio de aplicativos ou outros recursos eletrônicos, elas facilitam a execução daquilo que foi previsto para a rotina. Essa organização ela é essencial para o registro e resgate dos dados e as informações necessárias para cumprir o planejamento. Conheça os seus limites, tanto os limites físicos quanto os financeiros e os de recursos, incluindo o tempo, devem ser conhecidos para estabelecer as metas e os objetivos. E estabeleça o tempo necessário para cada atividade. O tempo de execução para cada tarefa necessita de uma definição prévia aproximada. Seja objetivo, porque a objetividade é necessária em dois aspectos distintos, mas que estão ligados, que é a execução e a comunicação. Delegue, porque a centralização das atividades por parte dos gestores limita o desempenho de todo o time. Quando ele confia na equipe e delega tarefas a ela, o processo tende a ter maior fluidez, libera o tempo para atividades que realmente demandem o conhecimento e a autoridade dos gestores. E por fim, separe o tempo para os imprevistos, porque estabelecer espaço na rotina para absorver as atividades não planejadas é de muita importância, porque por mais detalhado que esteja o plano, não há como eliminar a ocorrência de imprevistos, eles podem acontecer em qualquer fase da etapa do planejamento de tempo. E esse é o trabalho sobre gerenciamento de tempo, espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.